meu nome é Betina, eu tenho 22 anos. Começa agora mais um Spiritcast. Você estava com saudade de nós desde 2020 que a gente não se fala aqui nesse lugar maravilhoso da internet, do mundo dos podcasts, com os jovens mais bonitos, mais charmosos do estado de São Paulo, falando pra todos vocês no ambiente de streaming que você mais gosta. Se você tá no Deezer, bom dia Deezer. Se você tá no Spotify, boa noite Spotify. Se você tá no YouTuber, e aí tio, beleza? Você mesmo sabe quem nós somos. Muita gente deve ter conhecido a gente agora que nós viramos mainstream. O Frederico Salles quase entrou no BBB, pouca gente sabe disso. Fiquem off. Coitado. Essa menina que está com turbante na cabeça, que ela vem lá da cidade de Franca, vem com sua voz estridente, Isabela Panasonic! Fala, galera! Meu Deus, tava com muita saudade de gravar esse podcast. Caraca, muito obrigada! Tô felizona de estar aqui. Palmas pra ela, palmas. Um cantins inteiro pra essa menina. E diretamente da cidade de São José do Rio Preto, esse casal maravilhoso que nos acompanha há mais de um ano falando bobagem na internet, Frederico Salles e Camila Ribeiro. Eu só queria dizer que quase eu fui apanhar e ser xingado pela Carol Conká. Frederico, você nem ia aguentar uma semana lá naquele Big Brother. Eu tenho certeza que não. Diretamente da cidade de Campinas, recluso na minha residência, na minha morada, agora com a expectativa de que essa vacina chegue logo pra eu poder sair e continuar não fazendo nada com desculpas farrapadas, Henrico Brum falando. E hoje nós temos aqui no nosso primeiro episódio da terceira temporada. Se você não sabe, essa é a terceira temporada do Spiritcast. Caraca. A gente tivemos 2 temporadas, que é normalmente o que a gente tem antes da terceira temporada, com 24 episódios maravilhosos, falando de espiritismo, falando de movimento espírita. Todo dia 13h30 a gente tem programa aqui no Spiritcast. Às vezes é só nós 4, às vezes a gente chama convidado, e hoje a gente tem um convidado que a gente tá querendo chamar desde que ele mandou uma mensagem pra gente, dizendo assim: ô galera, vem aqui no meu stand-up espírita. E a gente ficou tipo, esse cara mandando mensagem de stand-up, a gente já se viu que é possível. E aí a gente decidiu que a gente tinha que chamar um cara que faz stand-up espírita. Vem pra cá, Thiago Brito! E aí, galera? Vem pra cá. Olha, não é possível, Silvio. Eu vou te falar. Galera, maneiraço tá aqui no Spiritcast. Eu que sou o ouvinte de todos os episódios, tava aqui segurando pra não rir, não estragar a abertura, porque essas figuras aqui, ex-umbralinos, agora tentando recuperação nessa encarnação, estão maravilhosos aí, meus companheiros. Nós somos espíritos simpáticos, é de lá que a gente se conhece e eu tô vibrando com o trabalho de vocês. Obrigado. Thiago Brito, super criativo, faz divulgação espírita lá do Rio de Janeiro, né? Isso aí, Rio de Janeiro com X. Você é do Rio mesmo? Não é Niterói, não é nada disso? Não, eu sou iguaçuíno. Eu sou aqui de Nova Iguaçu. Alô, Nova Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu. Vocês que são espíritas mais elevados e acompanham o Big Brother, temos representantes no Big Brother lá, desde a época da Fanny Pacheco, Uhul, Nova Iguaçu. Isso aí. Nossa, saudades Fanny. A gente já gravou bastante com o Carioca aqui, né? Tá faltando outros estados aparecerem aí. Se você conhece alguém legal pra gente chamar aqui do Amazonas, do Acre, Mato Grosso do Sul, acho que tem uma galera aí. Mato Grosso, tem um movimento espírita forte lá. A gente abriu stories esses dias no Spiritcast Brasil, lá na nossa página do Instagram, @Spiritcast Brasil, e a gente pediu temas pro pessoal, e aí a galera não mandou nada. A verdade foi essa. Só que mandou foram 2 pessoas, o Thiago mandou e o Coach Espírita mandou, mas aí depois a gente mandou de novo e disse assim: gente, pelo amor de Deus, e aí a gente recebeu assim, ó, coisa de 45 temas. Nossa, é Pra verdade. gente fazer, que dá programa pra uns 2 anos, mais ou menos. Que maneiro, que maneiro. Tinha os temas super legais, a gente vai fazer bastante deles agora nesse semestre, mas teve um assim que a gente ficou pensando, cara, esse tema aqui não dá pra falar, esse tema é muito controverso, ele é um tema muito polêmico, ele é um tema que mexe muito com os nossos ânimos, com a animosidade, por isso que hoje a gente vai falar exatamente sobre esse tema. Exatamente por E aí a isso. gente já chamou o Thiago aqui, que é pra ele servir de cobaia, porque aí quando a gente quiser falar alguma coisa, a gente diz assim, ó, Thiago, fala isso, aí ele fala e a gente finge que não foi a E gente. joga a culpa nele. Gente, eu não sou ninguém na fila da padaria. Se você começar a falar o Thiago, eu vou achar que você tá com um popstar aqui. Ninguém me conhece, não, gente. É que vai fazer assim, ó, lá no programa com o Thiago.
Não vai falar o programa do Spirit... É lá no programa com o Thiago, vai cair no... É verdade. É sempre assim, viu? É tipo assim, é Thiago, Trigueiro... Adeilson. E olha que vocês trouxeram dois caras que eu faço endeusamento, que é Adeilson e Trigueiro, cara, que são caras que conseguem falar com sinceridade, com honestidade, sem ficar dando voltinha, né, cara? Eles conseguem ser precisos aí nas suas opiniões, sempre recheadas de bom senso. Você usou a palavra endeusamento, porque a gente costuma usar esse termo. A gente já falou várias vezes aqui, abertamente, que eu tenho uma paixão pelo André Trigueiro. A Isa tem uma paixão platônica pelo Adeilson Salles também, a gente sabe disso, já é conhecido. Nossa, demais. Camila Ribeiro tem uma crush... Tô esperando o meu momento. Camila, você tá ligado que ele vem, né? Esse semestre a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir o Fiuk pra você. Ah, pelo amor de Deus. Ouvi falar que já está sem batimentos cardíacos. A gente fala bastante isso e a gente fala meio na zoeira a maioria das vezes, né? Tipo assim, porque eu sou apaixonado por fulano, porque eu gosto muito de ciclano. Mas assim, deixa eu fazer uma pergunta sincera. Isa, você já discordou do Adeilson Salles alguma vez? Eu já desconfiei. Acho que é a primeira vez que eu vi um texto dele, na época que eu trabalhava lá na editora Boa Nova, em Catanduva. Eu me recordo que eu vi aquele cara e eu vi os textos dele e falei, nossa, esse cara deve fazer só texto pra criancinha. Deve ser, sabe, umas coisas bem mamão com açúcar, Cê é sabe? louco. E aí depois eu quebrei a cara. Nossa, Isa. Nossa. Eu vou reformular a pergunta, que eu acho que foi pro lado completamente contrário. Não, mas isso é maneiro, Henrico. Você tá humanizando a gente. É verdade. Tipo, a gente também endeusa. Com certeza. Cara, eu recebi um cancelamento porque eu falei um lance numa live com Amigos da Luz e veio umas 3 instituições espíritas conversar comigo em O off. que você falou? Que Jesus não é Kardec? Eu falei que espírita também bebe, e aí deu ruim. Sério? Que absurdo. Herege, você é um herege, Thiago. Eu fiz um programa sobre isso. Quando eu escolho os temas dos programas lá do Conexão Espiritismo, que eu apresento na Rádio Rio de Janeiro, eu fiz uma assim, ó, espírita pode beber? Sabe que essa questão da bebida eu acho muito interessante, assim, eu sou muito Caxias pra esse negócio, assim, eu já fui em reunião que a gente marcou festa de fim de ano, de confraternização também, a galera, tipo, enchendo a cara, os médiums, tudo lá, vida louca. Uma semana depois os caras estavam da casa espírita lá falando assim, Henrico, você tem que controlar um pouco quando você fala. E eu fiquei tipo, pô, mano, como é que funciona isso? Saca? Fico pensando como é que a pessoa consegue falar uma coisa e vivenciar outra. É verdade. Mas Duplo pensamento, você tem certeza do negócio e você faz o outro achando que... É muito doido. Eu já vivi essa situação. Uma vez, um dirigente de casa espírita virou pra mim e falou que eu poderia fazer o que eu quisesse desde que isso não fosse para as redes sociais. Isso é bom, entendi. hein? Pra mim, eu acho que aproxima mais você ter um dirigente que é real, você ter um coordenador de grupo de mocidade, assim, pá, que o cara é gente boa e tal, acho que assim, tem que ter um conhecimento, ele tem que ter uma parada assim. Agora que o cara é de verdade, sabe? Tipo, porque o que eu vejo de jovem, parece que vira uns ícones, assim, eu não sei o que acontece com o cara, tu chega pra ele, você quer coordenar o grupo de mocidade? Aí ele começa a coordenar o grupo de mocidade e automaticamente ele não joga mais, ele não assiste futebol, Não transa. ele não bebe, não transa. Os caras parecem que são tudo celibatários. Um lance que, assim, uma coisa é você ser hipócrita, tipo assim, faça merdas na sua vida, só não deixa ninguém ver. Outra coisa é o seguinte, cuidado pra você não motivar uma galerinha a meter o pé na jaca. Do tipo, por exemplo, você tem uma relação saudável com a bebida. Graças a Deus não tem dependência química. Porque às vezes você tem compulsões, tipo compulsão por comida, compulsão por sexo, compulsão por bebida, compulsão, sei lá, pelo que, né? Então, quando o jovem vê você com a long neck na mão na fotinho, ele pode ter você como referência e usar isso como desculpa para as compulsões dele. Então eu acho que é mais essa preocupação de você não validar um comportamento destrutivo, embora para você não seja destrutivo. Porque existe nas redes sociais e na mídia um louvor à bebida alcoólica. Quase como se fosse um troféu, né? É diferente de você tirar uma foto normalmente e você tá na mesa com os amigos. Então eu acho que a preocupação é essa. Existe uma linha entre hipocrisia, seja um hipócrita safado, ou cuidado com o que você faz com a cabeça de quem te segue, né? Eu acho que é mais ou menos isso. O que me incomoda mais nesse rolê todo é a preocupação da exposição acima de um auxílio. Pra mim, olhar pra pessoa e falar assim, ó, não posta nada e você que se lasque,
Me incomoda o cara tá mais preocupado com a exposição do que falar assim, meu, eu vi que você postou, tá usando bastante, vamos sentar, vamos conversar, você precisa de ajuda. Eu acho que isso é muito mais efetivo do que você falar assim, ó, continua bebendo aí, mas pelo menos não fala pra ninguém. Eu acho que muitos dos problemas que a gente tem no movimento espírita hoje vem da maneira da gente tentar, de alguma forma... Passar o pano. Não, passar um pano não, mas eu acho que são os mecanismos que a gente inventou pra tentar se livrar de alguns defeitos de maneira superficial. O problema é a hipocrisia. Tá, tudo bem, eu acho que é a hipocrisia, mas eu acho que ficou tão natural você fingir que você não faz um negócio que hoje em dia é visto como virtude. Então, por exemplo, aquele cara que chega e diz assim, ó, eu vou na festa, mas eu não tiro foto, dentro da casa espírita ele é o herói, e as pessoas sabem que ele vai na festa. É esse que é o ponto, sabe? Eu não penso assim, ó, não, ninguém sabe. Não, todo mundo sabe, mas como ele esconde bem, isso é uma virtude. E isso me incomoda. Isso me incomoda demais. Isso me incomoda, tipo, muito. Caramba, Henrico, que parada sinistra. Ele é tipo um Clark Kent super-homem, é isso? Ele tem uma identidade secreta. Pô, às vezes o cara vai elogiar os jovens e diz assim, ó, que bom que você não vai em tal festa, que bom que você não vai no negócio. Ele diz, não, mas eu fui. Aí diz, mas que bom que você não deixa transparecer que você vai. Eu digo, porra. Eu vou te contar um segredo. Ó, atenção, ouvintes do Spiritcast. Ainda no episódio de hoje eu vou revelar uma polêmica do movimento espírita. Meu atenção, Deus. Cid na edição, atenção. Para segurar essa audiência, teremos uma polêmica Chico Xavier foi amigo de Ronaldo Nazário. no rolê. Não, mas olha só, aguenta aí que a gente tem uma polêmica para soltar. Assim, dando uma de análise comportamental, vamos analisar aqui. A nossa meta é Jesus, certo? Então rola um encantamento pelas pessoas que mostram pra gente esse caminho. A gente quer ter essas referências, né? Ao invés da gente admirar só o trabalho dessa pessoa, a gente passa a admirar as pessoas que realizam esses trabalhos. São pessoas que nos motivam a continuar essa busca por Jesus, né? Então essa busca por referência é que pode causar esse endeusamento. Sei lá, eu fico meio assim com essa ideia de buscar uma referência. Eu acho que todo mundo tem... Eu sei quem que é aquela pessoa. Se ela posta, se ela não posta, se ela apresenta, se ela não apresenta, eu acho legal saber quem é aquela pessoa. Se eu conseguir mostrar as minhas facetas dentro do possível, claro, das minhas fraquezas, eu acho que é legal, cara. Eu acho que é importante. Eu fico pensando sempre em Paulo de Tarso. Malucão, doido, vida louca. Mesmo depois de seguir Jesus, o cara ia pra cima, velho. Ele chegava, apontava o dedo pra Pedro. Ele não tinha dessa. Saulo com K. Saulo com K. Cara, mas você vê que até Paulo tomou uma lavagem dessa? Eu não sei como é que foi pra vocês, mas assim, na minha vida inteira, a história de Paulo de Tarso e de Saulo, pra mim, até eu ler o livro, era assim, Saulo era otário, aí ele tá no caminho de Damasco, tem uma visão e vira santo. É verdade? Então eu li o livro. Aí quando eu li o livro, eu vi que não. Isso não foi construído da noite pro dia. Isso foi construído assim, ó. Mano, 30 anos do deserto, 30 anos peregrinando. O cara tava quase com 80 anos já. Esse lance de, tipo, Saulo virou Paulo e virou o espírito perfeito. Tipo, ele dormiu imperfeito e acordou perfeito. Então, olha só, Cid, solta aí uma musiquinha de suspense, uma vinheta de polêmica, que eu já vou revelar uma logo agora, então. Vou soltar uma. Eu vou soltar uma. Vamos lá, vixe. Então vai, manda aí. É isso que a gente queria, meu Deus! É isso. Inclusive, hoje, eu vou despedaçar coração de Camila, coração de Panasonic e coração de Henrico. Vou despedaçar agora. Mas solta a bomba aí, Thiago. Solta a bomba aí. Vai. Eu vou soltar. A primeira, a polêmica mais forte vai ser no final, porque é pra dar a treta harmonizada. É treta fraterna. Você, amigo ouvinte ligado aqui no Spiritcast, a primeira polêmica de hoje é o seguinte. Nesse momento, pense nesse médium que você admira. Quem puder fechar o olho, fecha. Quem escutar Spiritcast dirigindo que nem eu, não fecha o olho. Quem tá no ônibus lotado também não fecha o olho, não. De Deus. Só fecha se você estiver em casa, quietinho no quarto. A voz da Camila às vezes parece a voz do Google. Então... Pensou naquele médium que você admira, aquele escritor, aquele palestrante incrível, pensou nele? Então agora vem a revelação. Já aconteceu desse querido ou dessa querida, desse ser que você admira, não conseguir segurar os gases. Esse ser que você acha incrível, ele já deixou o pum escapar. Eu não falo pum nem peido que eu sou espírita, o flato. Então, ele já deixou o flato escapar e acredite, esse que você pensou aí, que você imaginou, ele ficou quietinho deixando outra pessoa ficar como suspeita. Pronto, falei. Pesado, hein? E ainda saiu fedido.
até vou dizer o seguinte, ele já tá num patamar espiritual que ele lutou pra não soltar, mas escapou e ele não levantou o dele e falou, gente, fui eu. Ele ficou na dele. Vaca amarela. Deixa pensar que foi aquela moça ali, aquele rapaz ali. Então, a gente tá todo mundo junto. A gente admira o trabalho, mas a gente não pode achar que esse ser é perfeito, porque ele não é, e você vai se decepcionar. Eu mandei um vídeo pra Isa esses dias, de uma palestrante que eu gosto muito, que é a Anete Guimarães, a filha da Ana Guimarães. E eu sei que muita gente não gosta dela e tal, mas esse vídeo eu achei interessante. Ela postou no Instagram, acho que faz uma semana mais ou menos. E ela tava falando assim, quando você lê um livro, você não precisa virar o autor. Nossa, é verdade. E eu achei isso sensacional, cara, porque tipo... Cara, você pode gostar do trabalho do palestrante, você pode adorar Divaldo Pereira Franco, mano. Você pode idolatrar Chico Xavier, você pode ter um pôster de Chico Xavier no seu quarto. Mas você não precisa ser Chico Xavier ou ser Divaldo Pereira Franco ou achar que eles são ilibados e imbatíveis. Porque assim, quando a gente vai ver a escala espírita lá no livro dos espíritos, agora sendo bem Caxias, a gente vai ver as características do espírito de terceira ordem. A característica é o quê? Qualquer imperfeição que você tenha, você é espírito de terceira ordem. Qualquer uma. Então esses caras, se eles já, que nem o Thiago falou aí, não assumiram a culpa de alguma coisa, terceira ordem. Ah, mas eles estão mais próximos da segunda que eu, que o Henrico? Isso aí. Ué, não sei, eu não conheço o íntimo deles. Sabe, eu conheço o meu. A terceira ordem é grandona, pode ser uma terceira quase passando pra segunda. A gente não precisa usar eles como guia e modelo, porque a gente já tem um guia e modelo. Me incomoda muito o espírita, não só espírita, eu acho que me incomoda muito qualquer pessoa, porque eu carrego isso pra minha vida, que não desconfia, saca? Isso a gente vai encontrar em qualquer religião, a gente tem fórmula mágica pra tudo hoje em dia. Todo mundo tá vendendo essa fórmula de sucesso, esse negócio, e eu acho que a gente tinha que parar como pessoa isso. Não tô nem falando de espiritismo, porque se fosse falar de espiritismo, eu já encher de citação, introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem 2, mas não, eu acho que tipo, como pessoa, é a gente ler o livro e entender o que o autor quis dizer, e tentar mudar alguma coisa na gente, mas não tentar virar o autor. É a gente ouvir a palestra do, sei lá, do Haroldo, porque senão depois, olha que absurdo isso. As pessoas chegando pra mim, por muitos anos, vou expor do Henrico agora. Vinhetinha do Exposed. Hora do Exposed. As pessoas chegavam e diziam assim, ó, ai, você já viu o trabalho do Haroldo? Ai, você já viu não sei o que do Haroldo? Você já viu não sei o que do Haroldo? Haroldo, te amo, cara. Você é gente boa. Já encontrei com ele, já conversei com ele, cara é gente boa e tal. E os caras diziam, mas você já viu o trabalho do Haroldo? Você já viu não sei o que? Eu dizia, não curti. E os caras, como que você não curtiu o Haroldo? Como que não sei o que? A gente já viu isso, a gente já teve lá. Tipo, eu acho que provavelmente com a galera aqui vocês já devem ter ouvido. Eu falei, mano, não gostei. Às vezes o Trigueiro fala os negócios, eu digo, isso aí eu acho que não. Ah, o Adeilson fala umas paradas, eu digo, não, tá, beleza, mas não... E aí, depois de um tempo, eram os caras que estavam falando assim, pô, o Haroldo virou coach. É porque o Haroldo não sei o quê. Porque o Haroldo é isso, eu digo, ué, amigo, você que botou ele lá em cima. Saca? Você que achou que ele era, tipo, um ser ilibado que não ia... Eu não acho que ele fez nada errado em virar coach ou não virar, porque, tipo, ele não é meu modelo de vida. Eu já dei carona pro Haroldo, tá no Carona Espírita, você pode assistir no YouTube, hein? Então tá lá. E, cara, no Carona Espírita eu tentei justamente humanizar essa... Cara, um programa antigaço que eu fiz no YouTube, antigaço na TV Nova Luz, sei lá, deve ter uns 4 anos atrás ou mais, não sei. Eu lembro que eu perguntava, Haroldo, vem cá, cara, você coloca bermuda e vai comprar legume? O que você gosta de ouvir? Qual é o som que você gosta de ouvir? Você gosta de ver Star Wars? O que você gosta de assistir com seu filho na televisão? Tem alguma série que você curte? Justamente pra humanizar o cara, entendeu? E eu acho que é isso que a gente precisa, porque quando você endeusa o cara, e aí você descobre que ele é humano, rola uma frustração, rola uma bad vibe que não é legal. Já citou do Haroldo, acho que até o Rossandro. Eu acho que eles fazem esse movimento de não se endeusar, mas eu acho que a galera que perde a mão. As palestras que eu já escutei e tal, eu vejo que o cara, ele faz um movimento de falar, galera, eu também erro, tenho os meus erros aqui e tal, mas é uma coisa assim, pessoal, vocês estão malucos, velho. Vocês estão fora da casinha. A gente é carente, é uma carência nossa. Às vezes não é o próprio famosão lá que se colocou lá em cima. A gente tava falando no começo sobre bebê. O André Trigueiro postou esses dias uma foto com eu vi. Uma cerveja. E ele ainda comentou que ele sabia que ele ia ser muito julgado por estar postando uma foto com uma cerveja. Ele fez propósito pra educar a gente. Certeza. Então, você tá vendo? Todo mundo é humano, todo mundo vai ter os altos e baixos, todo mundo vai fazer as coisas que, sei lá, o espírita padrãozinho tá falando que é errado. Se você ficar endeusando o cara, você nunca vai imaginar o Divaldo peidando no meio do rolê e deixando a outra levar a culpa, tá ligado? Eu vou mais fundo, Isa.
falando coisa absurda. Olha aí. Falando coisa absurda. Falando coisa Exatamente. Da criança A cancelada. Alexia falou ali agora. Ah, sou eu? Camila, tu tem uma voz muito top. Alexia, Google, todas te copiando. Sua voz é linda. Obrigada, tia. Olha só, clickbait é o seguinte: a Alexia e o Google são espíritas. É muito legal esse tema que a gente tá falando. É o seguinte, eu acho que até serve de alerta pra gente que é um bando de Zé Ruela, que somos nós aqui nesse Spiritcast. Exatamente. A gente tem que tomar esse cuidado em menor escala, mas tem que tomar esse cuidado. Por exemplo, nós somos divulgadores do espiritismo. Seja em programas, em palestras, em livros, em podcasts, a gente acaba meio que virando um pouco pessoa pública, né? E a gente precisa ficar ligado para não se transformar num hipócrita. A gente vai perceber manifestações de carinho, manifestações de esperança que as pessoas dirigem na gente, depositam essa esperança na gente. Isso é muito louco. Por exemplo, após a gente fazer uma palestra, ou então naquele momento ali de fazer dedicatória nos livros depois da palestra, às vezes vem uma galera extremamente emocionada falar comigo, como se eu fosse o enviado dos céus. Porque assim, o livro nem é meu, é do espírito, cara. Mas eles precisam dessa troca de carinho, eles precisam dessa esperança. É como se eles estivessem tendo contato com a luz que veio do alto. Então, qual é a tática que eu tenho usado? Eu vou dizer pra vocês. No início das palestras, eu sempre brinco dizendo: pessoal, eu sou um Zé Ruela igual vocês. Eu já decepciono, já frustro a galera que quer endeusar o palestrante. Eu tô aqui em tratamento, só que eu tô pior que vocês, porque, tipo, além de ficar sentado, assistindo e tomando passe, eu ainda tenho que pagar mico de vir aqui na frente falar. Então, eu sou um doente mais grave que vocês. Muito bom. Tá certo. Então a gente tá junto. É uma tática que eu uso. Tipo, eu cito molejo nas minhas falas, cito raça negra nas minhas falas. Tipo assim, nesse tempo de live e tal, já aconteceu de eu estar fazendo palestra, eu estar fazendo live de alguma instituição, tipo, centenas de pessoas ali acompanhando. Tipo, eu levantei assim pra mostrar que eu tava de pijama, pra mostrar que da cintura pra baixo eu tava de pijama e descalço, sabe? A gente é tudo igualzinho, cara. Começa a achar que eu sou alguém diferente, não, porque a hora que eu der um vacilo, você vai achar que nada do que eu falei prestou, que nada do que eu falei foi verdade. Eu acho que... Eu não lembro de onde eu tirei isso. Olha só, a da Supercitação não é livro de filosofia nem nada, canal do YouTube, que chama Cadê a Chave? Nossa, adoro. Que é de 2 influencers lá do Canadá. E aí uma vez eles estavam falando sobre isso, tipo, mas dizendo a dificuldade que a gente tem de aceitar uma narrativa complexa. E eu fiquei pensando por muito tempo nisso, que é o seguinte: o ser humano, ele não é simples, ele não é dicotômico, ele não tem bom e mal. E eu acho que isso já ficou claro há muitos anos, a gente já teve. Por uma época a gente acreditou nisso, dá pra ver até nas novelas. Pega as novelas dos anos 70, tinha o núcleo bom e tinha o núcleo mal. À medida que a gente vai chegando perto de agora, a gente já tem personagem que uma hora é bom, outra hora é mal, personagem que tá fazendo mal e no íntimo quer fazer o bem, personagem que faz o bem sem querer. Então assim, é difícil às vezes pra gente, às vezes a gente não tem tempo, porque assim, o espiritismo, ele exige um certo estudo pra você entender os conceitos. Às vezes você não tem tempo de estudar profundamente. Então o que acontece? Você terceiriza a responsabilidade. Eu acho que isso é super normal pro palestrante, pro autor de livro. A gente terceiriza a responsabilidade pra espiritualidade. Então assim, ó, é muito mais fácil eu aceitar quando eu tenho um ícone muito grande, tipo Chico, Divaldo, o Rossandro. O cara tá na Globo, o cara tá na Fátima. Cara, já fizeram isso com todo mundo, Raul Teixeira, já fizeram isso com todo mundo. Por quê? Porque aí eu não preciso ter uma opinião, eu posso usar a opinião dele. Pô, legal. E eu acho que o momento que a gente tá vivendo hoje virou time de futebol. Então é assim, o meu time é o melhor. Mas quando o meu time perde, é arbitragem. Pô, quando o Grêmio é eliminado, a culpa é da arbitragem. A gente pega essas figuras e a gente endeusa. E por que eu digo isso? Não é pra dizer assim, ó, viu como a gente tá fazendo errado, mas é pra gente entender que assim, tem gente que não tem o tempo que às vezes a gente tem. Então eu, Henrique, eu tenho uma certa tranquilidade, digamos assim, eu sou de família espírita, eu tive muito tempo pra ouvir muito palestrante. Pô, os palestrantes iam na minha casa quando eu era pequeno. De jantar com o Raul Teixeira, era uma coisa comum. Tem uma menina aqui de São Paulo, uma vez a gente tava no carro, ela tava falando, Divaldo tomava café lá em casa. Você tem tempo pra fazer essa desconstrução, você tem tempo. Só que nem todo mundo teve esse tempo. Então, eu digo isso mais pra gente não ficar pesando muito nas pessoas, porque eu acho que às vezes a gente fica chato, a gente fica babaca, diz assim, as pessoas ficam seguindo o Divaldo, ficam seguindo não sei o quê. Nem todo mundo é espírita
20 anos, 25 anos. Às vezes o cara é espírita 2, às vezes a única coisa que o cara conhece é Adeilson Salles. Legal, E aí o que o Adeilson falar é verdade. E se conversar com o Adeilson, você vai ver que nem ele pensa isso. É a gente ter cuidado pra não virar Kardec com K. Aí, o cara vem com embasamento doutrinário de berço e daí ele pesa a mão na galera, né? O que eu queria dizer é o seguinte dessa parada aí. O movimento espírita brasileiro... Cid, solta a polêmica aí, Cid. Atenção, ouvintes. Tiago Brito irá fazer uma polêmica. Meu Deus, ela realmente parece o Gostou, Google. né, Camila? Ela realmente parece o Google. Eu adorei isso, Que tô me sentindo bizarro. super importante aqui. O movimento espírita brasileiro, ele tá se descolando, ele tá se desgarrando da proposta trazida por Kardec, porque parece que o movimento espírita brasileiro é o seguinte, a doutrina ela vai dizer pra gente, no livro dos médiuns principalmente, não existe médium infalível. Kardec vai dizer, questione tudo. Kardecão velho de guerra, topzera, ele questionava tudo. Às vezes ele era até chato, era meio constrangedor, que ele fazia a pergunta, daqui a pouco ele insistia de outra forma e ele questionava tudo. Chegava as mensagens, você acha que tio Kardec abraçava e falava, quem foi o médium que mandou essa mensagem? Ah, foi fulano. Ah, então isso aqui não vou nem analisar, isso daqui é verdade. Não, Kardec questionava tudo, ele analisava de forma crítica. E aí, no movimento espírita brasileiro, tenta questionar algum ponto da obra espírita do médium renomado pra você ver. As pessoas vão ficar chocadas contigo e vão te chamar de obsediado. Então essa era a polêmica que eu queria soltar. O movimento espírita brasileiro, ele tá se descolando da proposta de Kardec. Eu queria puxar um gancho nisso que o Thiago falou, em uma outra coisa que ele falou há um tempinho atrás, que foi de observar esse endeusamento no micro e no macro. Vou fazer 2 comentários aqui, mas só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer a respeito do micro e do macro. Eu participava de um grupo espírita e uma pessoa começou a participar com a gente, e aí esse cara parou de ir no grupo porque ele disse o seguinte: eu saio de final de semana, encho a cara, eu não faço evangelho no lar, eu não consigo ficar rezando todo dia antes de dormir, pra que eu vou ficar participando de grupo de estudo, sendo que eu não sou nem um pouco aquilo que eles pedem pra que eu seja. Nossa, pesado. Vou contar uma segunda história. Um outro cara virou pra mim e disse o seguinte: olha, eu já percebi que a dirigente da minha mocidade, ela fica incomodada com as perguntas que eu faço, porque ela acha que eu tô duvidando da doutrina. E não é que eu tô duvidando da doutrina, eu quero entender melhor o que a doutrina tá falando, e eu não entendi, então eu vou perguntar pra quem? Pra minha referência, que é ela. Nos 2 casos, primeiro, não importa onde você está, o importante é que o evangelho já nos fala que a gente tem que domar as nossas más tendências, mas não é que nem o pessoal tava falando, que é assim, ó, Paulo de Tarso dormiu, acordou, Paulo, né? Não vai acontecer dessa maneira. Você vai tirando algumas coisas na sua vida ao longo do tempo. Isso leva tempo, isso tem uma demora, e não adianta você desistir no meio do caminho. E é aí que a gente começa a endeusar as pessoas, porque a gente fica falando, pô, eu acabei de entrar no movimento espírita, tô aqui faz 2 meses, e aí eu olho pro Divaldo, que é um cara que pra mim é muito iluminado, que só faz coisa certa, não tô nem aos pés do cara, eu vou abandonar tudo. Pronto, você já tá endeusando esse rolê, não pode. Indo pra segunda história, você também endeusa dirigente de casa espírita, dirigente de mocidade, Exatamente. presidente de casa espírita, e cara, todo mundo ou vai fazer, ou já fez, ou está fazendo algum tipo de cagada. Eu acho importante a gente falar desse micro e desse macro, porque assim, ó, quando eu falei anteriormente que a gente tem que tomar cuidado nisso não só no movimento espírita, é porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado nisso não só no movimento espírita e não só na escala de grandes palestrantes. O Thiago falou, Kardec era um cara extremamente chato, ele era extremamente cri-cri. Diz que ele era um cara muito legal, que ele era gente boa, assim, que ele ria e tal. E por que ele era cri-cri com a parada, fazendo um pequeno adendo? Porque Kardec tava propondo uma ciência, mano. Ele não tava escrevendo um romance. Então, tipo, mano, muita gente escreveu romance espírita, muita gente escreveu livro de história, muita gente escreveu várias coisas. O que Kardec tava fazendo era outro rolê. Sistemático. Propondo as bases de uma ciência. Então, tipo, o rolê dele era completamente diferente. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que muita gente fala, o Evangelho é só a parte moral, o Evangelho é só a parte moral, o Evangelho não sei o quê. Ele fala de um negócio chamado Controle Universal do Conhecimento dos Espíritos, que é uma parte que eu gosto muito de ler, porque pouco espírita sabe disso. Ele vai dizer, eu tô citando meio da minha cabeça aqui, mas pega lá no Evangelho segundo o Espiritismo, procura lá. Não pode ficar centrado numa pessoa, porque uma pessoa se engana. Uma pessoa erra. O Henrico erra, a Isa erra, o Thiago erra, o Fred erra. A Camila não erra porque ela é missionária. Eu não erro.
Mas a gente precisa entender que quando a gente fala assim, ó, não endeusa palestrante, mas também não endeusa o palestrante da sua casa espírita. Não chega dizendo assim, recebeu uma mensagem na mediúnica, não, mas o médium é top lá da casa. Para Kardec não tinha essa de top lá da casa. A gente tem que analisar as mensagens. A gente precisa bater as mensagens com outras mensagens. Conhecimento novo da doutrina espírita é um negócio muito, assim, é difícil ir contra Kardec. Eu digo isso porque o cara era muito cri-cri, ele era muito... Você pega a revista espírita, é ridículo, ele tá conversando com o espírito, no meio do negócio ele pergunta uma parada que ele já tinha perguntado antes, só pra ver... Se era consistente, se era coerente. Exato, então tipo assim, ó, quando a gente fala em endeusar, não é porque pode ou porque não pode, quem que eu posso endeusar, quem que eu posso assistir o vídeo e ficar tranquilo. Já me perguntaram isso, que podcast espírita que eu posso ouvir e ficar tranquilo? Eu digo, nenhum. Que perfil espírita que eu posso seguir? Nenhum. Você segue o que você achar legal, o que você curtir, você vai catar o feijão, você vai tirar o que você entendeu, questiona o que o cara fala, questiona uma paradinha. Olha só, uma história que aconteceu comigo, assim, até hoje, agora eu vou ser cancelado, mas não tem problema. Gente, eu não suporto Brasil, Coração do Mundo, Padre Evangelho. Nunca suportei. Eu li a primeira vez, a mesma coisa com A Caminho da Luz do Emmanuel. Só porque Jesus estava perdido e não sabia onde ficava? Que país é esse, Ismael? Que lugar é esse? Essa é a terra do Cruzeiro. Aí você pega lá, espírito de primeira ordem. Enfim. E hoje em dia, se você fala isso dentro de uma casa espírita, digo hoje, mas hoje já existem movimentos, hoje a gente encontra uma ressonância nessa voz, mas ainda é difícil, porque, tipo, o espiritismo brasileiro, ele foi fundado sobre o catolicismo, então, tipo, mano, a gente gosta de santo, a gente gosta de dizer que Francisco de Assis sempre foi perfeito, sempre vai ser perfeito e tá tudo certo, a gente gosta de falar que São Jorge é isso, é aquilo, a gente curte isso por causa daquela dicotomia, a gente tem dificuldade de aceitar que o nosso ídolo falha. Eu acho que um dos reflexos disso é a ridicularização do movimento. Eu vejo outras pessoas de outras religiões falando do espiritismo e eu fico com vergonha. Porque a gente acaba misturando e confundindo as coisas. A gente tá bem espiritólico. O movimento espírita brasileiro, ele tá descaracterizando demais a doutrina espírita e a tal da pureza doutrinária que a galera tanto fala, né? E aí acontece um sincretismo ali e a pessoa não sabe. Quando pega um católico que entendeu a igreja, que leu as histórias dos santos, ela olha pro movimento espírita e vê uma bagunça. Na minha cabeça é uma bagunça. A gente que tem a oportunidade de estudar mais a fundo fala, não, gente, não é assim não. Eu digo o seguinte, não é que é bagunça, a gente aqui tem uma coisa chamada liberdade, né, cara? Nós somos livres pensadores. A gente não segue uma hierarquia, não pode dizer amém. Então, essa liberdade faz essa diversidade parecer bagunça. Eu não sei. Eu acho que liberdade é uma coisa, bagunça é outra. Eu acho que a gente tá bagunçando as coisas. Essa coisa assim de passar vergonha com o espiritismo já aconteceu comigo. Já chegaram e disseram, você não falou que o planeta Chupão ia acabar com o mundo em 2019? Data limite. Dá uma vergonhinha. Você vê vídeo dos grandes palestrantes famosos falando uns absurdos, mas por que dá essa vergonha? Porque a gente tem liberdade no movimento espírita. Eu penso por causa disso. Hoje eu consigo assistir uma palestra de um grande palestrante renomado e eu ficar tranquilo sentado no banco pensando assim, eu não concordo com isso. E eu acho que isso em outras denominações religiosas, em outras categorias, eu acho que existe, mas talvez a doutrina espírita tenha essa liberdade um pouco mais... Como ela é recente, eu acho que ainda tem muita coisa para ser formada. Então, tipo, quanto mais antiga a religião, mais fundamentado, digamos assim, estão alguns conceitos. E o espiritismo, por ser recente, a gente ainda tem tempo de fazer essa... Não digo manipulação, mas a gente conseguir entender que existem diferentes maneiras de pensar. E o pessoal confunde muito a opinião com o conceito espírita. E isso é um perigo absurdo. Então, eu acho que é por causa disso, assim. Eu acho que o movimento espírita como um todo, ele, pelo menos pra mim, me parece bagunçado visto de fora, porque quando você começa a ser espírita, bom, normalmente, né, não todo mundo, mas na maioria das vezes, como é que você começa a ser espírita? Você vai ler um romance, aí você vai ler outro romance, aí você fala, nossa, que conceito interessante, deixa eu me aprofundar um pouco mais. Às vezes, as pessoas não se aprofundam. Aí fica vendo uma palestrinha ou outra, às vezes se apega em conceitos e fazem o que a Anete Guimarães falou no vídeo que o Henrique me mandou, falando sobre você se tornar o livro que você lê. E aí as pessoas começam a tomar para si alguns conceitos que as pessoas explicam e que os romances às vezes transcrevem pra gente e se dizem os espíritas. Pra mim isso é pseudo-espiritismo. O detalhe é, você não leu nenhuma obra de Kardec. E se leu, você não
parou para analisar as obras. E aí eu acho que isso faz com que os conceitos que você passa para frente, eles sejam, sim, confusos. E aí o movimento espírita fica confuso. Eu concordo, eu digo isso como uma pessoa que veio de fora, que num primeiro momento, quando você olha, de fato, eu vou abrir meu coração, eu acho bagunça. Eu acho que você vai num centro, você vê uma coisa, você vai no outro, você vê uma coisa, você vai no outro, você vê uma coisa. Eu entendo a questão da liberdade, eu acho isso ótimo, eu acho que é assim mesmo, a gente tem que questionar, a gente tem que perguntar, mas parece que a gente mistura tudo. Uma hora a gente se mistura com o católico, uma hora a gente se mistura com o candomblé, uma hora a gente se mistura com a umbanda. Pra quem vê de fora, de fato é uma bagunça. N pessoas já vieram me perguntar, e eu acho que pra vocês também, porque ainda mais que vocês são espíritas há muito mais tempo que eu, mas eu vou botar um amuleto, Nossa, vou sim. beber vou botar água com sal debaixo da cama. Mas no centro espírita eu vi. Então, tipo assim, pro cara que vem, Isso aí. em cada lugar fala um negócio, entende? Em cada lugar, num lugar fala pra tomar banho de manjericão, no outro lugar fala que não. E aí? Queria trazer uma palavra, de repente, pra galera que tá escutando. Eu já fiquei muito incomodado com as formas, com alguns misticismos, alguns companheiros que se distanciaram do estudo de Kardec. Uma mega ultra instituição gigantona e a galera lá só pode usar branco. Só pode usar branco, só pode usar branco. E aí eu falei, caramba, cara, poxa, fiquei chateado, né? Eu falei, poxa, que triste. Ao mesmo tempo que a doutrina espírita explica que a gente não precisa de amuleto, que a gente não precisa de roupas, que a gente não precisa de rituais, a gente vai encontrar em Kardec também o seguinte, que o que importa para os espíritos superiores, o que importa é o conteúdo, não é a forma. E aí foi uma coisa que calmou um pouco meu coração, porque assim, não vou me pegar a forma. Não concordo com algumas coisas, acho algumas práticas estranhas, mas qual é o fundo, sabe? Se pros espíritos superiores o que importa é o fundo, cara, tá ensinando só coisa legal e tá ajudando um montão de gente, isso acalmou um pouco o meu coração, porque de fato o Brasil é um país continental, cheio de influências religiosas diferentes e dá uma bagunçada mesmo, a gente perde essa tal da pureza doutrinária. Mas o que me acalmou foi isso, sabe? Eu tento focar no conteúdo e aí a forma eu deixo de lado, sabe? Eu acho que senão a gente pira. Eu também acho que, o que eu vou falar pra senhorinha que vai lá no centro e pega o terço e leva no centro? Tem nada. Irmão, se você caga na cabeça da senhorinha, você tá errado. Você tá sendo babaca. Pra senhorinha, é aquilo lá, cara, e segue a vida, segue o rumo. Mas é legal ter esse debate, porque a gente pensa no macro, né? A gente pensa na mesma direção. Então é legal ter esses momentos de refletir, como tá o movimento, pra gente saber que pé que tá. Agora, se eu pego uma senhorinha, deixa a senhorinha lá. Calma aí que eu vou ser babaca. Seja. Eu gosto da senhorinha também. Um dos problemas que a gente vem encontrando é que assim, a senhorinha, ela até alguns anos atrás era a senhorinha e tal, fazia todos os negócios. Ela vai lá e diz assim, eu quero santo tal, eu quero não sei o quê. Só que assim, o que tá ficando cada vez mais claro, pelo menos pra mim, é que essa senhorinha não está mais sendo tão... Como é que é a palavra? Ociosa? Passiva? Ela não tá sendo tão passiva quanto a gente imaginava. Então assim, a senhorinha que a gente passa a mão na cabeça na casa espírita, às vezes é aquela que tá xingando o neto porque é LGBT, às vezes é aquela senhorinha que tá indo na casa espírita rezar o terço e a gente diz assim, não, tudo bem, pode rezar o terço, e depois ela chega e manda o cara pro inferno. Mas eu acho que rezar o terço na casa espírita não vai mudar nada. Eu entendo e eu digo assim, não seja um babá. Eu pelo menos faço, eu vou falar agora do Henrico. O que o Henrico pensa sobre, porque eu também tenho essa dúvida de assim, unidade é importante? O quanto a gente precisa de uma federativa extremamente atuante? Eu sou um cara dividido em relação a isso, porque eu acho que a unidade é importante. Então a gente respeitar a unidade, tentar agir todo mundo de uma maneira semelhante, eu acho que é importante, mas ao mesmo tempo essa liberdade também me puxa, porque às vezes o que a unidade faz é assim, vamos passar a mão na cabeça da senhorinha, vamos passar, daqui a pouco a gente tá elitizando o movimento espírita, daqui a pouco a gente tá construindo um movimento espírita só pra capital, daqui a pouco a gente tá fazendo obra pra vender livro. Eu sou dividido, eu não tenho essa resposta. Então o que eu escolhi pra mim? Com o meu tempo, eu tento causar a questão, eu tento causar o questionamento. Então assim, se é uma velhinha, se é um jovem, às vezes um jovem que gosta muito, um influencer, que gosta muito de não sei o que, eu só tento causar o questionamento. Eu tento chegar e dizer assim, amigo, beleza, nosso lar, lugar bonito e tal, e beleza. Qual que é o nosso lar da Rússia? Qual que é o nosso lar do Japão? Por que a gente não tem informação desses lugares? O suicida vai pro Vale do Suicida. Onde que tá o Vale do Suicida? Sabe, eu tento causar esse questionamento. Esse é o negócio que eu tento fazer. Eu acho que é o máximo de influenciar alguém que eu tento fazer, porque assim, pra mim foi importante questionar algumas coisas. Eu vivi muito tempo acreditando em coisas e eu perdi muito, não vou dizer que eu perdi tempo porque a gente
não perde tempo. Né? Mas assim, muitas coisas que eu queria ter questionado, eu não fui questionado porque eu não vi uma voz questionando. Então, tipo, hoje em dia, até com a questão do Spiritcast, é assim, a gente não vai dizer o que você tem que fazer, a gente só vai causar questionamento. A gente só vai fazer você refletir sobre o negócio. A gente tá falando aqui, você pode acreditar no Thiago, você pode concordar comigo, você pode discordar de mim, não tem problema. Contanto que hoje de noite, quando você for dormir, você fica pensando assim, ó, será que eu realmente preciso dessa adoração exterior? Será que eu realmente preciso? Porque a minha mãe precisa. A minha avó também. Mas será que eu preciso? Sou muito na vibe do Henrico mesmo, de levantar os questionamentos, independente se seja pra um jovem, se é velhinha. Eu tô falando isso que eu não me importo, porque eu realmente não me importo, porque eu faço isso com a minha avó. Porque a minha avó é o tipo de senhora que ela tem, no que ela chama de altar, uma Bíblia e um Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, ela abre de acordo com, sei lá, o humor dela. Ela trabalha com investimento, ela faz investimento em várias exatamente. áreas pra não quebrar. Ela diversificou a cesta de investimento. Tem que ter certeza que Jesus ouviu, entendeu? Então não importa se vai ser pela Bíblia, se vai ser pelo Evangelho, ela tem que ser ouvida por Jesus. Enfim, a minha avó, ela é o tipo de senhorinha que vai pro centro espírita com um terço na mão. É o tipo de senhorinha, não que minha avó faça isso, pelo menos não até onde eu sei. Porém, ela também é a senhorinha que critica o movimento LGBTQIA+, e critica diversas outras coisas que eu defendo. Então, o que eu faço com a minha avó? Eu sei que como eu sou a primeira neta, a minha avó ainda me chama de princesa, né? Então, enfim, eu pergunto pra ela, ô vó, e se eu fosse lésbica? E aí, eu acho que esses questionamentos, eles são importantes, porque a gente percebe que as pessoas, elas julgam quando é de fora. Agora, e quando a gente coloca isso pra dentro da família? Pra dentro da casa? É que é o que eu falei pro Henrique aquela hora, e aí eu vou usar o exemplo da tua avó, Isa. De verdade, de coração, pra mim, não é ela abrir a Bíblia e abrir o Evangelho ao mesmo tempo, ou levar o terço no centro, que vai mudar o fato dela ser preconceituosa ou dela ter esse tipo de comentário. Pode ser uma pessoa que só vai pro terço, assim como a minha avó é, ou outras pessoas que eu conheço que só vão no centro e também são preconceituosas. E aí, eu acho que a gente vai caminhando, talvez pro entendimento do que o Thiago falou, da questão do conteúdo. É ou não é espírito de luz? Ela é muito espírito de luz. Gente, se você quer um médium pra você eleger como seu ícone, eleja a Camila Ribeiro. Em Deus e a Camila. Que nem Emmanuel falou que os espíritos de Alcione iam ser professores. Tá aí, a Camila Ribeiro, professora. Já tá endeusada. Só pra gente concluir tudo isso, cara, você pode não concordar com o Divaldo, você pode não concordar com o Chico, você pode não concordar com qualquer pessoa que você quiser no mundo. Só que eu acho que a gente tem que fazer um movimento também de respeitar o que o cara fez. Então, tipo assim, a gente deu o exemplo, né, do livro. Eu não concordo com o que aquele médium escreveu no livro. Ótimo, beleza. Questiona, vai atrás. Eu não concordo aqui, não tá de acordo com o que Kardec falou. Perfeito, é isso mesmo. Só que o cara tem uma vida inteira de construções e de obras. Isso não pode ser deixado. Eu acho que a gente tem que sair daqui com isso em mente. Isso não pode ser deixado de lado. Você pode não concordar com o livro, você pode não concordar com a palestra, você pode não concordar com a fala, mas a obra que o cara fez não pode ser desconsiderada. Cara, questiona todo mundo. Todo mundo. Você tá ouvindo aí, jovem? Exatamente. Questiona todo mundo e cata o seu feijão, cara. Tira o que for de bom. A gente não liga, cara. O Spiritcast aqui, a gente não vai te julgar se for da Umbanda, se for espírita, a gente não te julga. O importante é se você tá sendo uma pessoa melhor e não tá sendo babaca, entendeu? Vou falar tipo espírita agora. Existe uma dicotomia, que é o seguinte: você aceitar tudo que o cara faz só porque ele tem uma obra maneira, então você não vai contestar nada do que ele escreveu, e na doutrina espírita não tá escrito, não tem um asterisco assim, ó. Se o cara for missionário e fizer só obra boladona, aceita tudo que ele psicografar, né? Não tá rolando isso, gente. Não tá escrito isso lá. Por outro lado, é muito interessante a gente ver o seguinte. Um exemplo, o Divaldo trouxe uma mensagem, uma fala ou um livro que eu não concordei com alguma coisa. Olha que louco, o cara tá anos-luz na minha frente, eu vou demorar umas 400 encarnações pra chegar no patamar do cara, e eu descubro que ainda assim, essas figuras, eles vão no banheiro, eles fazem número 1 e número 2, às vezes até entope o vaso, e a gente precisa humanizar essas figuras para evitar que a gente se decepcione com esses irmãos que são irmãos incríveis. Eles ajudam a iluminar corações, ajudam a iluminar consciências, mas também são imperfeitos. Então, esse é o lance pra gente não endeusar a galera.
Aconteceu um lance comigo agora no final do ano, um espírito me abordou e falou assim, Thiago, tu tá gostando de apontar os outros, né? Que essa coisa assim, eu era muito crítico, tipo assim, acha que tem que usar branco, que pessoa atrasada. Acha que tem que usar terço, que pessoa atrasada. E tem um amuleto, uma pedra, um cristal, sei lá o quê, enfim. E aí o espírito falou assim pra mim, Thiago, você tá ligado que depois que desencarnar pode ter uma galera mística aí muito à sua frente, né? Você tá ligado que, de repente, o cara do raciocínio, o cara do método pode estar moralmente muito atrás de alguma dessas pessoas, né? Olha a voadora da espiritualidade. A voadora pegou assim no pescoço, assim na carótida. E vocês sabem o que aconteceu naquela semana? Eu ganhei uma imagem, essa vocês não acreditam. Eu ganhei uma imagem de Bezerra de Menezes. Me presenteou tipo um busto, eu com muito carinho, muito respeito, tá no meu escritório essa imagem. Eu não rezo pra essa imagem, eu não me ajoelho na frente da imagem, eu não converso com aquele boneco de gesso, não. Mas, cara, o cara que me deu, ele tá anos-luz. Cara, desculpa o abuso que eu vou falar, tá? Ele tá anos-luz na frente de todos nós aqui. É um cara que você não tem noção de que esse cara realiza no dia a dia, de quantas obras sociais esse cara faz, o trabalho mediúnico que esse cara faz. E foi engraçado que o espírito me trouxe essa voadora e naquela semana, esse cara mega evoluído moralmente me dá uma imagem de presente. Então eu fiquei com esse conceito para esse nosso tema paralelo aí do episódio de hoje. Eu acho que o que a gente pode tirar daqui é que a questão do endeusamento, ela tem os seus perigos, a gente tem que ficar sempre atento, a gente tem que conseguir sempre estar com a referência de Kardec, que primordialmente falou pra gente que é importante questionar tudo, e o Henrique falou. E acho que uma das tendências nossas, pessoal, é sempre pensar. A grande questão não é ver resposta pronta. Eu acho que, pelo menos, o questionamento ele tem que ser um comportamento nosso diário. Então, se eu vejo que um dirigente falou que é preciso botar fogo para acelerar o processo de evolução dos animais, desconfie. Ou se um médium coloca que algum remédio cura o coronavírus, questione. Tenha esse hábito. Levanta a questão da dúvida e vai pesquisar. Eu acho que esse é o comportamento que a gente tem que ter aqui. É isso aí. Pelo menos para os nossos ouvintes, eu acho que é isso que a gente tem que levar desse episódio. Questione, não precisa bater no coleguinha. Não precisa infernizar a vida do colega, né? Segue a tua vida, faz o teu e não seja um babaca. Eu vou fazer 2 convites rápidos aqui, que é o seguinte. Divaldo, vem aqui no Spiritcast, cara. Explica pra nós o que é esse livro aí, cara. Tá todo mundo falando mal, a gente não vai te julgar, a gente não tá nem aí. A gente só quer saber. Haroldo, vem pra cá e conta pra gente se é coach. Não, isso não vai entrar. Entra. Pô, vai entrar. Cara, foi sensacional esse papo com o Thiago. Thiago, a gente coloca aqui no final de todo o programa sugestões. Você pode deixar um livro que você tá lendo, uma série, um filme, pode ser espírita, pode não ser, pode ser tipo, o que você quiser, amigo. Você tá ligado, você é fã. Pode ser um bralino, a gente não liga. Você quer ensinar pra mim como é que funciona as dicas do Spiritcast. Logo eu que maratono. Pesado, hein? Vai, Thiago, se consagra. Bom, primeiro, dica pra conteúdo leve. Eu tô curtindo muito o TikTok e o Reels. Então, 2 perfis aí, anota, cara. Irmãos Ritter e o Espiritismo com Humor. Dá pra dar uma refletida e uma risada rápida. Por culpa desse perfil, eu tô com uma música do Guru Josh Project na cabeça, porque eles fizeram um TikTok, aquele inferno daquela música, e aí é numa versão axé, eu acho, numa versão, e eu fico ouvindo aquele negócio o dia inteiro agora. Então um abraço pros meninos, é muito engraçado, e olha que eu pra rir é difícil rir. É, muito talento, coisas, cara. assim, E conteúdo jovem com mais profundidade, eu vou indicar, não sei se vocês estão ligados, tá lá no YouTube, é o Se Liga Espírito. O Se Liga Espírito no YouTube é com carinha que vocês conhecem, vocês vão se surpreender agora. É o Gabriel Medeiros do Lente Espírita, cara. Ele traz o espiritismo com uma mistura assim meio Sherlock Holmes e meio cultura geek. Ele traz descobertas assim incríveis. E pra finalizar, eu quero indicar pra vocês a rádio espírita mais antiga do universo. É a Rádio Rio de Janeiro, cara. Ela tá no ar há mais de 50 anos. Tem uma grade com mais de 30 programas espíritas diferentes. Aqui no Rio, é um dos líderes de audiência da Rádio AM. E a gente tá bombando também na internet, que é o Rádio Rio de Janeiro.am.br. Eu tô com um programinha lá, um tal de Conexão Espiritismo. Então essas são as minhas dicas, cara. Conteúdo leve, conteúdo mais profundo no YouTube e a rádio pra galera curtir. Gente, esse foi o Thiago Brito, pra quem não conhecia. Obrigado, Thiago. Thiago, valeu, cara. Obrigada, Thiago, pela sua participação. Gente, fui eu que descobri esse talento da Camila? Foi você. Foi. Eu já tô pensando em fazer umas aberturas, tipo assim, olá, ouvintes.
Sabe, alguma coisa assim? Já tô Eu pensando. acho muito justo. Eu cobro barato. Ah, gente, olha, obrigado por tudo. Galera, obrigado. Quem quiser trocar uma ideia, chega aí no Instagram, no Facebook aí, Thiago Brito, a gente troca ideia lá, vocês vão ver as coisas que eu ando realizando aí. Não é porque eu sou um cara especial, não. É porque é muita dívida pra pagar na mesma encarnação, então eu preciso fazer muitos trabalhos. Corre. Todos eles voltados aí sempre pra obras sociais aí, os nossos livros, CDs e tudo mais. Gente, brigadão mesmo. Cara, felizaço. Tô realizado. E ó, quando vocês lá pra quinta, sexta temporada, sei lá, começarem a repetir convidado, me chama de novo que eu já tô doido pra voltar. Vou te fazer um elogio público que assim, cara, você é um cara que faz comunicação espírita de um jeito diferenciado. Isso é uma coisa que eu, Henrico, acho muito importante. Essa sua ideia de, tipo, fazer entrevista dirigindo, fazer show de stand-up, clipe de música, esse esforço por tentar trazer um espiritismo com uma comunicação diferente, pra mim é um negócio que me prende bastante. É o conteúdo que eu acompanho. Tanto que eu falei dos irmãos Ritter aí, tipo, quando é diferente eu ouço, quando é diferente eu acompanho. Então, obrigado, cara. Olha só, leva o stand-up aí pra cidade de vocês, que tem várias piadocas e reflexões nesse sentido, porque Jesus era baladeiro, top da balada. O stand-up é um projeto, cara, que ele nasce com 100% voltado para obras de caridade. Então é o seguinte, na tua cidade você quer levar o stand-up, o nome do stand-up é O Espírita Pode Rir, a gente faz 50% a 50%. 50% vai para a instituição do Rio, que eu pedi para direcionar a verba da bilheteria, e os outros 50% vai para sua instituição aí, porque nas outras encarnações eu peguei uma grana de Jesus e botei no meu bolso. E aí eu aprendi que nessa encarnação não tava querendo fazer de novo. Então é isso. Você tá falando isso aí, um dos temas que a gente quer trazer aqui no Spiritcast que foi sugerido é dinheiro no movimento espírita. Precisamos falar disso. É uma prática que é bem interessante, assim, tipo, porque ajuda o local e ajuda as obras de caridade. Mas isso é tema para outro programa. Você curtiu o Spiritcast, aquele programa maravilhoso. Se você tá ouvindo pela primeira vez, veio aqui porque você é fã do Thiago, porque você... ele Com é seu certeza, ídolo. deve ser por Sinto isso. muito. Ah, coitado. Você tá roubado. Tá perdido. Todos os dias 13 e dias 30 do Brasilzão esse ano inteiro vai ter programa. Mande mensagem pra gente na DM do Instagram, @SpiritcastBrasil. Então acompanha nosso trabalho, acompanha o trabalho do Thiago. Um beijo pra todo mundo. Um beijo, Muito meu povo! bem. Beijo Assim vocês! seja, Valeu. seja. Caraca, isso aqui foi Vai, muito bom. Corinthians. Valeu.